Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Na Boa, onde eu, Silvia Castro, apresento pessoas, histórias e ideias inspiradoras. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema cada vez mais urgente e estratégico para o mundo dos negócios: as questões sociais, humanitárias e ambientais no varejo. Vamos entender como o comportamento das empresas diante desses temas pode impactar e muito o modo como consumidores se conectam com as marcas. E claro, não tem como falar disso sem mencionar o ESG, sigla para Environmental, ou seja, o ambiental, social e governança, um conjunto de práticas que tem guiado empresas rumo a um futuro mais sustentável, ético e responsável. Mas será mesmo que investir em ESG realmente alavanca as vendas? De que forma ele pode fortalecer a imagem e a reputação de uma marca? E o que o consumidor espera hoje de um varejo que se diz consciente? Bom, o papo vai ser com o Vitor Mota, especialista em varejo e mercado de consumo e coordenador estadual do programa Varejo Mais do Sebrae Minas, que garanto vai trazer insights valiosos e caminhos possíveis para quem quer fazer diferente e melhor. Não é isso, Vitor? Oi, pessoal, beleza? Isso mesmo, Silvia. Vamos lá bater um papo legal com o pessoal aqui. Bom, Vitor, antes da gente começar a falar sobre as questões mais humanitárias no mercado, como você é um especialista em varejo e mercado de consumo, eu queria saber primeiro, como é que anda o mercado, hein? É aquela pergunta que, assim, hoje vai estar de um jeito, amanhã já está de outro, né? Mas o que você apontaria como tendência, hábitos de consumo, se fosse para você fazer, assim, aquele panorama geral? Como é que você descreveria? Bom, Silvio, o mercado, a economia, ela é uma coisa muito cíclica, né? Ela vai ali ascender, vai crescer, as pessoas vão aumentando seu poder de compras e logo na sequência vai vir uma crise que vai fazer com que esse consumo fique mais difícil. E aí, se você pegar a história, você vai ver que isso acontece de forma recorrente. Agora a gente está passando um momento mais delicado na economia, né? Com muita inflação, os preços altos, então as pessoas estão ali buscando um consumo economicamente mais consciente, economizar um pouco mais, porque tem a insegurança do futuro e tem a questão orçamentária que está cada vez mais restrita, né? Então a gente tem que ajudar os consumidores a economizar ou a sentirem que estão economizando. E além disso, a gente tem um consumidor cada vez mais consciente, né? Buscando consumir de empresas que saibam respeitar o futuro do planeta, saibam respeitar as pessoas, saibam respeitar as opiniões e as preferências dos seus clientes. Então a gente tem um mercado cada vez mais competitivo, desafiador, mas também cheio de oportunidades para quem está atento aí ao consumidor final e ao que eles estão preferindo. Bom, fico aliviada em saber que esse consumidor, de fato, está mais consciente, porque a gente vê muita pesquisa falando sobre isso, né? Mas já já eu vou chegar nesse ponto que eu adoro. Mas antes eu queria saber, quais nichos você destacaria aí que estão bombando, que estão em alta, se fosse, por exemplo, para você dar uma dica para aquela pessoa que está na dúvida de qual faculdade cursar ou quer fazer uma transição de carreira, por exemplo. Quais áreas você indicaria? Bom, a gente está na era da inovação, né, Silvio? Então, assim, não tem jeito. O que está na crista da onda é a tecnologia mesmo. Só que a tecnologia, os sistemas em si, eles não são o fim do processo, né? O que eles resolvem é que são esse fim. Então, as pessoas, independente do curso que eles decidam cursar, né, dependente da formação, acho que eles devem olhar realmente para as pessoas e entender como fazer diferença na vida dessas pessoas. Às vezes pode ser como um profissional de TI, ou pode ser como um empreendedor também que cria essas soluções e vai ter esses parceiros de TI, de tecnologia, para melhorar a vida, para oferecer soluções para as pessoas, para facilitar a vida de todos. Bom, eu poderia dizer então que muito mais sobre o que vender é como vender? Quais aspectos que a gente teria que levar em conta nisso aí? Bom, Silvia, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter um conjunto de coisas ali que vai formar a entrega para o consumidor final, entendendo, claro, o que que é importante para esse consumidor. Mas as pessoas, hoje em dia, assim,
acho que é quase que uma unanimidade quando eu converso com as pessoas, eles, cara, o produto pelo produto eu compro na internet mais barato, e eu recebo em casa, na comodidade da minha casa, né. Só que eu não quero só comprar produtos, eu quero me distrair, eu quero ter experiências incríveis. E é neste momento que o varejo físico faz uma diferença incrível, porque eu tenho a possibilidade de gerar essas experiências para o meu cliente, gerar momentos incríveis, né, aqueles momentos que a gente chama de "uau", nossa, como isso foi, interessante, como isso fez a diferença para a minha vida, né. Seja fazendo os consumidores, os meus clientes, economizar tempo, seja realmente entretendo esse consumidor, gerando experiências agradáveis para ele, né, seja gerando comodidade para esses consumidores. Então, assim, entender esses consumidores de uma forma mais intimista, né, entendendo o que que é importante para eles, em quais momentos essas soluções são importantes, é fundamental para a gente conseguir atender bem os clientes e conseguir se diferenciar no mercado que fica cada vez mais competitivo, cada vez mais desafiador. Você falou a palavra que eu já estava pensando aqui, a questão do diferencial, né. Você que coordena aí o projeto Varejo Mais lá no Sebrae, que já capacitou centenas de varejistas e empreendedores, e também é um especialista em pequenos negócios. Por que que a gente fala tanto em diferencial, Vitor? É difícil, né, mas o que que você tem que o seu concorrente não tem, ou que às vezes você pode fazer melhor, seria isso? E aí eu queria que você falasse também sobre essa questão dos pequenos negócios, que eu sou uma defensora ferrenha dos pequenos empreendedores, de consumir do comércio local, né, para a gente fomentar a nossa economia também. Qual que é a importância de ter esse olhar? Bom, a primeira coisa que o empresário, principalmente esse pequeno empresário, ele tem que entender, são os hábitos e preferências do seu consumidor. E ele tem que parar de querer ser o melhor em tudo o tempo todo. Porque as pessoas não querem a mesma coisa o tempo todo. A mesma pessoa que vai num restaurante chique, quando ele quer ali, por exemplo, sair para conquistar uma outra pessoa, então, olha, vamos num lugar legal, quero surpreender, sabe? Ele também frequenta o self-service, né, de R$ 50 o quilo ali, e às vezes quando ele está no final do mês ali, que ele já está com o dinheiro mais restrito, ele ainda vai num PF mais barato, né? Ou seja, as pessoas consomem coisas diferentes o tempo todo, independente da classe social, né? Se é uma pessoa que tem ali uma classe social C, D, mesmo que ele financie algo, se ele tem o desejo por um produto que é mais caro, ele vai comprar esse produto. Então, o empresário ele tem que olhar para essas pessoas e pensar em qual circunstância eu faço a diferença para essa pessoa, né? Porque eu não vou ser melhor o tempo todo. Provavelmente eu não vou ser o mais barato em todos os meus produtos, né? Provavelmente eu não vou ser a pessoa que, além de ser o mais barato, também oferece uma experiência incrível, porque oferecer essa experiência custa dinheiro. Então eu tenho que entender, quando o meu cliente quer preço, eu que vou atendê-lo, ou não, quando ele quer comodidade, eu serei a empresa a atendê-lo. Eu gosto até de usar o exemplo da loja da Dona Edna, que é uma loja aqui de brinquedos próximo à minha casa. Ela não tem os melhores preços do mercado. Se eu me programasse e comprasse os brinquedos que eu vou dar de presente para as crianças nas festinhas de aniversário, que a gente vai em muitas, porque eu tenho um filho de 7 e uma filhinha de 9 anos, eu economizaria horrores. Porém, a gente deixa sempre para a última hora. E na última hora, quem está aberto aqui perto de casa, que vai me entregar o presente na hora, embrulhado, é a dona Edna. Então ela passa a ser a melhor opção para mim nessa circunstância. E acaba que, como ocorre com muita frequência, a gente está sempre lá na lojinha da dona Edna, olhando, nossa, vamos ver o que, que tem de legal aqui, vamos levar, né? E não, sem questionar o preço, não me importa se ela está cobrando 2, 3 vezes o preço que é na Shopee, o que importa é que ela consegue me atender no momento que eu preciso. Então entender esse consumidor, né, e se adaptar para atendê-lo nos momentos em que ele precisa de você, é o fator que vai te diferenciar de todas as outras empresas. E sendo um pequeno negócio, geralmente instalado no bairro, você tem a possibilidade de ser mais próximo desses clientes, de conhecê-los de uma forma mais pessoal, o que vai te dar a oportunidade de se destacar, se diferenciar com mais facilidade. É, estar perto do cliente e ali criar esse vínculo, né. E aí eu acho que a gente começa a entrar aí no tema que eu adoro, né, que é o ESG, que é ter essas relações, né,
mais humanizadas, estar mais próximo, entender de fato ali o cliente e várias outras questões também, né. Quem investe nessa pauta sai na frente? Como que você vê essa questão, tanto pelo lado do empresário, do empreendedor, mas também do lado do cliente, do consumidor? Silvia, sai muito na frente, se destaca muito, porque querendo ou não, o ESG, a sustentabilidade econômica, social, ambiental, são temas que estão na mídia o tempo todo. E o nosso cérebro, ele funciona de uma forma bem característica, ou seja, quando tem algo que está muito em destaque, a gente passa a perceber aquilo com muita facilidade, que a gente chama de atenção seletiva na neurociência, né? E essas ações ligadas ao ESG, elas são percebidas muito facilmente pelos clientes e muitas das vezes isso gera uma conexão emocional magnífica com esses clientes, porque as pessoas se importam com esses temas. Eu tenho um exemplo muito legal de uma empresária de Caratinga. A gente estava trabalhando numa oficina e nessa oficina a gente estava falando muito sobre propósito, né, que é ali um dos pontos muito trabalhados no ESG também, né, que nada mais nada é do que responder a pergunta: por que você faz o que você faz? E qual é a diferença que você vai fazer na vida das pessoas? E ela chegou à conclusão que ela, uma loja de roupas, ela vendia roupas porque ela queria melhorar a autoestima das mulheres daquela sociedade, da cidade de Caratinga. E ela, com isso na cabeça, voltou para a loja dela e lá de dentro da loja começou a observar o lado de fora e tinha as garis fazendo a varrição das ruas, com aquele uniforme laranja, grosso, pesado. E ela olhou e falou: Nossa, se tem um grupo de mulheres que precisa ter autoestima trabalhada, são essas mulheres. Ela foi lá, buscou a prefeitura, buscou outros parceiros na cidade e organizou um desfile de moda para as garis da cidade. E aí ganharam um dia de beleza, produziu aquelas mulheres que eram lindas, com aquela beleza escondida por trás daquele uniforme laranja, e isso fez um sucesso enorme na cidade e teve uma repercussão muito grande, a ponto das pessoas visitarem a loja dela para agradecer, falar: Nossa, que bacana, que coisa legal que você fez. E pessoas que não iriam na loja sentiram vontade de ir até aquela loja só porque começa a se identificar, começa a criar uma conexão emocional muito interessante com aquele estabelecimento, com aquela empresa, né? E essa conexão emocional vende, fazendo com que gere mais recursos para a empresa para ela poder reinvestir novamente em ações como essas. Então, ter esse olhar para a sociedade e de como você faz diferença para essa sociedade, faz uma diferença incrível no seu negócio. E você entender os conceitos ali do ESG vai te ajudar a mapear onde você pode trabalhar, né, a ligar a sua atenção seletiva sobre pontos que são importantes para a sociedade e que você pode fazer diferença. Que maravilhoso esse exemplo, hein, adorei. Todo mundo passou a olhar para a marca, quem não conhecia ficou conhecendo e quem já conhecia passou a olhar para a marca de uma forma muito diferente, né. Eu sou uma E pessoa os que eu clientes passam até a ter orgulho, Silvia, desculpa ter te interrompido, claro, mas as pessoas passam até a ter orgulho de andar com a sacola daquela loja na rua, é, porque vincula a sua imagem à imagem de algo que é legal, algo que é do bem, que faz a diferença. eu sou uma pessoa, Vitor, que eu sou muito antenada na forma como um produto chega até a mim, as etapas de produção, do que ele é feito, quem que produziu, de que forma que essa marca se posiciona, né. Então eu sempre falo muito isso, se for para comprar um produto e escolher entre 2 marcas, eu vou naquela que certamente causa mais impacto. E tem horas que eu fico pensando assim: "Gente, será que eu sou um ET? Será que eu sou um grão de areia na praia? Ou eu estou muito bem acompanhada?", porque fala-se muito que os consumidores estão mais exigentes, empresas mais preocupadas com as questões ESG, e elas estão mesmo? Como é que você vê isso na prática, né? Você acabou de trazer um exemplo perfeito e citou agora há pouco que os clientes estão sim mais exigentes. Então, não é só pesquisa, você percebe isso no seu trabalho, no dia a dia, nas pesquisas que vocês desenvolvem? Com certeza, as pessoas estão cada vez mais se importando com esses aspectos, até porque as pessoas querem contar boas histórias, as pessoas querem gerar conexões, né? A gente tem aí há muitos anos os apreciadores de vinhos, e quem gosta de vinho entende bem que não é só sobre o produto, é sobre a história que vem, é sobre o estudo, o conhecimento que você precisa adquirir para você consumir aquele produto, né? E as pessoas, quando consomem um produto que tem a história e falam, olha, esse produto
produto foi produzido de uma forma sustentável, sem degradar a natureza, sem, abusar ali de uma forma social, tendo responsabilidade social, né, usando uma tecnologia nova que degrada menos, que gera menos resíduos, né, isso gera uma conexão emocional e as pessoas se orgulham de contar essas histórias, né, fazendo com que aquele produto seja mais demandado, seja preferido pelas pessoas. E cada vez mais a gente vê as pessoas se importando com essas histórias, se importando com o processo produtivo, com o que está por trás das marcas e dos produtos. Isso é um movimento que vem crescendo muito e eu te digo que vai se tornando cada vez mais relevante com a entrada da geração Z no mercado de trabalho e aumentando o poder de consumo dessa geração, que é ainda mais consciente do que a nossa geração ali, do que os milênios, a geração X. Fala-se muito, né, dessa geração aí, que elas vieram realmente que elas estão chegando, né, para sacudir, para realmente fazer as marcas e os consumidores aí que estão na frente reverem, né, os seus posicionamentos, o que eles compram. Eu falo muito isso, é para quem que você dá o seu dinheiro, a gente trabalha tanto, a gente se esforça tanto para entregar o nosso dinheiro, assim, de qualquer forma, né, não faz, pelo menos na minha cabeça, não faz muito sentido. E para causar impacto, muitas pessoas também acham que tem que ter grandes investimentos ou que isso é um custo, e às vezes está na forma como você já oferece, com que você já trabalha, né. Você citou aí o exemplo dessa marca de roupa, ela usou aquilo que ela sabe fazer, o que ela já tinha ali ao alcance dela, ou seja, não é custo, é muito mais o querer fazer a diferença, né, Vitor? É, exatamente, eu falo para todos os empresários que eu tenho oportunidade de conversar. Não é sobre investimento, é sobre ter empatia, é sobre olhar para o mundo, é sobre olhar para a sociedade, é sobre olhar para as pessoas e identificar como eu posso fazer o bem para aquelas pessoas. E às vezes a empatia é oferecer uma água gelada num calor de 30 graus, 40 graus ali, já vai fazer muita diferença na vida das pessoas, sabe? Às vezes é um mimo muito simples que já vai fazer uma diferença muito grande. Às vezes é simplesmente tratar bem as pessoas. A gente fez um movimento junto com o Procon do Ministério Público, né, para trabalhar o atendimento mais capacitado para as pessoas com deficiência. E nesse movimento a gente foi conversar com esse público para entender quais eram as maiores dificuldades deles no varejo. E aí a gente encontra aquela questão, muitas lojas não têm acessibilidade nenhuma, né, são escadas para entrar na loja. Muitas lojas quando vão atender, por exemplo, uma pessoa com nanismo, começa a falar de uma forma infantilizada, como se estivesse falando com uma criança. Vai atender uma pessoa com deficiência, ao invés de se referir à pessoa, conversa com o acompanhante como se o acompanhante respondesse pela pessoa, como se ela fosse incapaz, o que a gente sabe que na maior parte das vezes não é verdade, né. E as lojas, os negócios ignoram que este público movimenta 4,5 bilhões de reais por ano no varejo. Ou seja, um público com a alta renda, com a alta capacidade de consumo e que muitas empresas estão ignorando. Então, se você simplesmente trata esse público com empatia, você vai ganhar o coração dessas pessoas, porque uma vez que elas gostam de um negócio, elas frequentam só aquele empreendimento para evitar constrangimentos em lugares que não estão acostumados com ela. Ou seja, não é questão de você fazer um investimento, gastar muito dinheiro. É questão realmente de você olhar para o seu cliente com empatia e entender como que você faz a diferença na vida dele. Pode ser através de uma tecnologia? Pode ser, e isso pode trazer um valor muito interessante, mas na maior parte das vezes é mudando o comportamento, é olhando para o lado mesmo, é falar: "Cara, eu vou colocar uma cadeira aqui, isso aqui já vai fazer a diferença para as pessoas, eu vou colocar aqui uma água gelada, alguma outra coisa, e isso já vai mudar a realidade da sua empresa e principalmente o sentimento daquele cliente em relação a você, que uma vez que você gera essa conexão emocional, como a gente já falou, você vai ter a preferência daquele cliente ali por um longo tempo. Maravilhoso, nossa, adorei esses exemplos aí que você trouxe, muito também pensando aqui, porque eu lembrei também de como eu te conheci, foi há pouco tempo, né, num evento que a gente esteve junto da Abramult, que eu assisti a sua palestra, e que você trouxe exemplos incríveis de como usar
causas sociais, questões humanitárias para atrair mais clientes. E muitas vezes pode até não reverter em venda ali no momento, mas serve como reforço de marca também, né, Vitor? Queria que você contasse um pouquinho daquele exemplo que você trouxe, de um laboratório até aqui, né, mineiro, que ele inovou, nesse caso ele usou a tecnologia, você já trouxe aqui exemplos que não precisou de investimento nenhum, foi só ter um olhar mais atento, né, para o nosso cliente, mas também você trouxe o exemplo de um laboratório aqui em Minas, que ele usou da tecnologia percebendo uma dor que todo cliente dele tinha, né? É, exatamente. Não sei se pode citar o nome. Ah, eu sou sempre a favor de citar, porque eu acho que bons exemplos a gente tem que citar, não é? Foi o laboratório Hermes Pardini, né, que criou uma tecnologia para vacinar crianças, mas com uma gamificação. Né? E assim, eu trouxe lá um caso particular, e eu gosto muito de contar esse caso, que é o meu caso, até ali os 35 anos, um homem de 1,84 m de altura, desmaiava ao tomar vacinas e injeções. Né? E aquilo era muito traumatizante, assim, às vezes constrangedor. Já acordei ali no chão de laboratórios com as pessoas me olhando de cima porque eu tinha desmaiado. E depois eu me tornei pai. E aí começa aquela, aquela relação mesmo com as crianças ali. Nos primeiros meses de vida, as crianças tomam uma vacina atrás da outra, né? E eu ali, traumatizado, com ódio de vacina, tinha que levar as crianças para vacinar. Então, chegava lá, sempre era uma experiência muito desagradável, até que a gente conheceu essa tecnologia lá do Hermes Pardini, que é, com o uso de um óculos de realidade aumentada e um fone, eles colocam as crianças imersas em um game onde aparece um vilão que quer atacar aquela criança e ela vira um super-herói. E no meio desse jogo, eles têm ali alguns momentos em que eles passam o cristal de gelo, que é quando a enfermeira passa o algodão com álcool no braço da criança, e depois vem o cristal de fogo, que é o momento em que a injeção, a vacina é aplicada. E a criança intertida ali com aquele game nem percebe que foi vacinada, não chora, não tem trauma, não tem dor, né? Ou seja, uma experiência muito interessante, muito bacana e muito marcante para a vida dessas pessoas. E aí eu trago muito esse exemplo porque para as pessoas refletirem. Você pagaria um pouquinho a mais para vacinar o seu filho com uma experiência como essa? E se realmente você não está disposto a pagar mais, você levaria nesse laboratório, se fosse o mesmo preço de outro laboratório que vacina da forma convencional? E em 100% dos casos as pessoas respondem que sim, ou seja, aquilo é um diferencial competitivo, as pessoas não querem só o produto, que nesse caso seria a vacina, mas elas querem também se sentir bem durante o processo, né? E isso melhora, evita traumas em crianças, evita ali alguns sentimentos desagradáveis que são totalmente desnecessários neste caso. Eu achei maravilhoso esse exemplo, eu achei de uma sensibilidade, assim, que vale o investimento, né, nesse caso teve o uso da tecnologia, mas vale o investimento para realmente proporcionar o melhor serviço, né, ali Sim. para os clientes. E aí eu te pergunto, com todos esses exemplos aí que você citou, ter humanidade vende? Nossa, e no mundo onde a gente está sendo afrontado pela inteligência artificial o tempo todo, a humanização desse atendimento ela tem se tornado um diferencial competitivo extremamente importante, Silvia. Ou seja, não só vende, mas como faz toda a diferença para você vender mais e continuar tendo o cliente. Empresas que investem na humanização do atendimento. Claro que linkado, aliado com a inteligência artificial e com a tecnologia, mas quem dar um enfoque na humanização do atendimento e nas necessidades das pessoas sai muito na frente, vende muito mais e além de vender mais, vende com mais qualidade, né? Porque isso agrega valor aos seus produtos e aos seus serviços. Então, é um diferencial, eu acho que assim indispensável no mundo de hoje que vai, né, ser cada dia que passa mais relevante. Por isso que eu não acredito que o ESG é uma onda, né, tem gente falando aí: "Ah, ESG é uma onda, é uma moda, daqui a pouco passa". Porque eu acredito muito que o ESG, ele é fazer o certo. Se fosse para a gente resumir, né? E isso não tem como dar errado, não tem como uma empresa que faz esse tipo de serviço ou que tem essa consciência e depois ela fala: não, chega, não vou fazer mais isso, não, ah, não, já cansei. Isso não existe, né? Agora,
Vale lembrar também, né, Vitor, que quando a gente fala em venda, a gente já ouviu falar muito aí do famoso greenwashing, né, que tem sido cada vez mais detectado, até porque as informações têm se alastrado aí de uma forma que eu acho que nem as próprias marcas estão conseguindo acompanhar, mas também uma legislação mais rígida, né? Então vamos lembrar também que existem vários outros tipos aí de washing, social washing, picking washing, blue washing, né? Tem washing para tudo quanto é gosto. Mas quais dicas você daria para quem quer de fato causar impacto? Bom, eu acho que a grande questão é, nenhuma mentira, nenhuma prática enganosa, ela se sustenta por muito tempo, né. A verdade sempre vai prevalecer. E o seguinte, você pode até ter um impacto positivo nas pessoas com uma mentira, com algo que seja falso ali no primeiro momento, mas quando as pessoas descobrem que são enganadas, o sentimento ele vem 3 vezes mais forte, ou seja, essas práticas mesmo, como você diz de greenwashing, não é algo sustentável, né, ou seja, não faça isso, que isso vai realmente atrapalhar a sua reputação, e a reputação é extremamente importante. Faça as coisas da maneira certa, tenha práticas sustentáveis, mas usem marketing para divulgar essas práticas sustentáveis, mas tenha práticas reais. E às vezes a gente até fala muito sobre responsabilidade ambiental, vamos usar uma embalagem aqui, de papel, por exemplo, biodegradável, tal, mas você pode ir além com algumas coisas até mais simples. Vamos adotar a praça do meu bairro? Vamos entender como que eu posso fazer, a diferença para as pessoas que são minhas vizinhas, que estão aqui frequentando o mesmo espaço que eu o tempo todo? Porque se você faz essas práticas para essas pessoas que estão próximas, elas vão perceber sem você precisar falar de você mesmo, porque própria comunidade vai citar, vai te colocar como exemplo, como uma pessoa que faz diferença para a sociedade, e quando você faz diferença para o seu grupo social também vai fazer diferença para você. Não tem como fugir, né? É um ciclo que se repete, que se retroalimenta. Ou seja, faça o bem, que esse bem vai voltar para você, porque o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que você plantar vai voltar. Muito bom, até porque também quando descobre, né, Vitor, nunca mais consome, né, eu pelo menos eu sou assim, se eu descubro alguma coisa que não é bem assim, que aquela embalagem ali quis mostrar algo que não é, e que depois aí vem a marca pedindo desculpa, né, aí para mim a lambança já foi feita, né. Agora, eu queria te escutar também como você vê em termos de estratégia, né, de venda, esses collabs que a gente tem visto muito de marcas com os projetos sociais, com as ONGs, o troco solidário, compre um que a gente doa outro, né? A gente vê várias estratégias nesse sentido que vão para esse lado social. É uma tendência, é uma exigência de mercado, uma pressão da sociedade, ou você também já tem percebido uma mudança até de mentalidade de algumas lideranças? Porque eu já vi isso, né? Que algumas ações partem ali ou do dono ou de algum diretor que teve alguma experiência com algum projeto e quis usar no bom sentido, né, a empresa para poder potencializar algum impacto. Como é que você vê isso? Bom, o brasileiro ele é um povo muito solidário, né, a gente vê quando tem alguma catástrofe, faz aquelas vaquinhas, aqueles movimentos para as doações ali, ele é um povo muito solidário. Só que ele precisa muitas das vezes descobrir os meios para que a sua ajuda, a sua solidariedade chegue a quem precisa. E as empresas são um canal muito importante para isso, né, porque olha, se eu ir lá e doar R$ 1 para um hospital que trata o câncer ali na minha cidade, cara, isso não vai mudar a realidade daquele hospital. Mas se através de uma rede de supermercados, cada um dos clientes vai lá e doa 10 centavos, no final das contas eu tenho um montante considerável e aquele montante vai fazer uma diferença muito grande para aquele estabelecimento hospitalar ali. Ou seja, a gente sabe que isso faz diferença e o cliente também sabe que esse movimento faz a diferença para aquelas instituições. E a gente falando isso, né, como um cliente que às vezes nunca acessou, nunca precisou daquela instituição. Agora para e pensa, você que tem ali um parente que passou por aquele hospital ali, sabe que aquele hospital tem uma infraestrutura graças a esse movimento empresarial que foi feito para ajudá-lo. Isso passa a ter uma diferença muito grande na sua vida, e aí você passa a se importar mais com esse tipo de ação e você passa a preferir
dessas empresas, porque através do seu consumo ali, através da do né, a relação de consumo que você tem com aquela empresa ali, você vai estar fazendo a diferença em instituições que fazem muita diferença para a vida das pessoas. Então, sim, são ações importantes, são ações que geram engajamento e geram essa conexão emocional que a gente já mencionou aqui e que sim tem o poder de diferenciar o seu negócio de outros negócios que não estão atentos, não estão fazendo esse tipo de ação. É, eu acho que tem muito projeto social que está servindo como braço social de uma empresa, né. Às vezes ela não quer ali formar um setor de ESG ou que tem esse olhar aí das questões de impacto, e aí se juntar a projetos, né, querendo ou não, aquele projeto ali, ele conhece mais aquelas causas, aquelas dores, aquele público específico, e vai saber a melhor forma de atendê-los, né, e aí a empresa vem com o que ela sabe fazer. Eu também sou uma defensora ferrenha aí dessas parcerias, né. E tenho visto cada vez mais marcas se envolvendo com os projetos, né. É uma percepção só minha também que estou inserida nesse universo ou não? Você tem visto também essa procura? Muito, muito. As marcas estão procurando, até porque se eu vou fazer, por exemplo, a gente tem muitas marcas que têm as fundações, né, é uma É. fundação que leva o nome da marca. Só que isso precisa ser operacionalizado, isso precisa ter uma administração muito grande, é o que você falou, às vezes não tem aquela conexão com a comunidade. Então você buscar essas parcerias com quem já está ali fazendo um papel, um trabalho, interessante, que já tem essa conexão, é muito estratégico para as empresas e, no fim das contas, todo mundo ganha, né? O consumidor que está ali consumindo ganha, a empresa ganha também, e aquelas pessoas que estão atendidas, sendo atendidas ali por essas instituições, também saem ganhando demais. Então, isso é não é uma tendência, já é uma realidade, né? Que tende a continuar mesmo, inclusive crescer aí com o passar do tempo. Vitor, os treinamentos que você oferece têm foco em estratégias comerciais, em e-commerce, gestão com foco em lucro, a inteligência artificial, como você falou aqui, né. É possível pensar em tudo isso e ao mesmo tempo causar impacto? Tudo isso que a gente está conversando aqui, isso também tem sido cada vez mais falado para os empresários. Muitos empresários ainda pensam também, né, que causar impacto é um custo, é desviar o foco, ou na ordem ali de prioridade, essas questões vão ficando lá para trás. Ah, quando der para fazer, a gente faz, né? Qual o recado você deixaria para o pequeno, para o médio ou para o grande empreendedor? E o que, que tem sendo falado, né, em sala de aula, nas mentorias, nas consultorias aí que você e o Sebrae, né, prestam? Bom, a primeira coisa é, o negócio ele precisa ser sustentável financeiramente, porque se não tenho lucro, eu não tenho dinheiro para investir em nenhum tipo de ação, eu não tenho dinheiro para fazer a empresa crescer, sendo que toda empresa tem um papel social extremamente importante. Afinal de contas, ela é uma geradora de renda para os empresários e para as pessoas que trabalham naquele ambiente, naquele estabelecimento. Então, ela precisa ter essa sustentabilidade econômica. Só que eu preciso gerar valor para os meus clientes para ter a preferência deles, porque se eu não entrego valor para os clientes, seja ali oferecendo comodidade, oferecendo o menor preço, ou seja, entendendo o que, que é importante para os meus consumidores e entregando isso para eles, se eu não consigo fazer isso, eu não vou ter a preferência deles e eu não vou ter um número de vendas suficiente para me manter. E aí que entra, o que a gente está conversando, né. A sustentabilidade, o ESG, ele é importante para o meu cliente, e se isso é importante para o meu cliente, isso deve fazer parte da minha estratégia. Eu devo investir nessa estratégia para ser percebido pelo meu cliente como a melhor opção para ele, como a empresa que entrega o maior valor para ele em determinadas, circunstâncias. Só que eu não consigo ter essa visão se eu não analiso o impacto da estratégia, da ação no meu resultado financeiro. Ou seja, se é um negócio, se é uma empresa, eu preciso ter gestão, eu preciso ter estratégia, eu preciso ter planejamento para que o negócio seja sustentável financeiramente, para que ele seja sustentável, né, em todos os aspectos que envolvem a gestão de um negócio. Ou seja, não tem como você negligenciar a gestão, não tem como você negligenciar a estratégia, o planejamento e querer partir direto para a ação
porque você até vai acertar algumas vezes, mas você vai errar muito também, e o erro começa a anular os acertos ali, no fim das contas, aquela empresa deixa de existir, ela vai à falência, e aí ela deixa de ter a oportunidade também de fazer a diferença no mundo. Então a gente fala muito disso. Cuide da sua empresa como um negócio e tenha as ações que são estratégicas para gerar valor para os seus clientes, para gerar valor para a sociedade, para que ela perceba o seu negócio como um ator importante dentro desse cenário todo, que é o que a gente chama de mercado. Maravilhoso. Bom, tenho certeza que a gente plantou aqui algumas sementinhas, que a gente deu aqui boas ideias para quem está nos escutando, e não só para aquele dono de algum negócio, né? Mas também para quem trabalha, para um colaborador que pode também propor, que enxerga ali no seu dia a dia, nas tarefas que ele realiza, algum ponto de melhoria, alguma prática que pode ser implementada e que às vezes está fácil, fácil de começar, né, Vitor? É isso aí, eu acho que assim como as empresas, nós também precisamos ter os nossos propósitos de vida, entender como a gente faz diferença na vida das pessoas, porque isso vai moldar o ambiente ao nosso redor também e vai fazer com que a gente tenha uma vida mais plena, mais feliz, seja mais realizado no trabalho, mais realizado na vida pessoal também, né, Silvio? Então, olhar para o mundo e entender, cara, como eu posso fazer disso aqui um lugar melhor para todos, né? É realmente fundamental para a gente buscar a nossa felicidade. Maravilhoso, estamos alinhadíssimos. Quem quer conversar mais com você, saber mais aí desses treinamentos que vocês oferecem também, onde que te encontra, Vitor? Quer deixar os seus contatos aí? Vamos lá, vou deixar os contatos do Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. A missão do Sebrae é apoiar a micro e pequena empresa para que elas se tornem mais competitivas, né, e que tem ali um mundo de capacitações, né, consultorias, palestras, tudo para ajudar quem quer empreender e quem já empreende a melhorar os seus resultados e se tornarem cada vez maiores, gerando esse maior impacto na sociedade que a gente está falando. A gente tem ali o 0800 570 0800, que também é um WhatsApp e que tem o canal de telemarketing, onde tem um primeiro atendimento para entender as necessidades do empreendedor ali, encaminhar para o que ele precisa. A gente tem o portal sebraemg.com.br, e a gente tem também o sebrae.com.br, que também direciona para os estados ali, eu não sei de onde a pessoa que está escutando está vindo, então se ela está fora de Minas, sebrae.com.br. E a gente também tem as redes sociais, né? O Instagram, o TikTok, que é ali o Sebrae MG, ou Sebrae.minas, e que vão ter ali vários conteúdos, várias coisas relevantes. E além disso, tem meu Instagram pessoal, Victor Mota Oficial, onde eu também posto muito conteúdo linkado ao tema de negócios e empreendedorismo para inspirar e capacitar as pessoas ali que querem ter sucesso nesse mundo aí tão complexo, mas tão maravilhoso do empreendedorismo. Maravilhoso, muito obrigada por ter tirado aí um tempinho aí para conversar comigo, para quem está nos escutando também. Fiquei super impactada com a sua palestra, e já de cara eu falei: "Caramba, eu tenho que levar o Vitor no Na Boa", e agora ele está aqui, estou muito feliz por isso, viu. Obrigada. Foi um prazer, Silvio, eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o podcast com 5 estrelas. E claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também lá no meu Instagram, no perfil @SilviaCastroDC. Até o próximo episódio.